Olá, é um prazer estar falando para vocês, integrantes do Congresso Nacional das Donas de Casa. Eu sou a Maria da Penha. Eu fui vítima de violência doméstica no ano de 1983, quando nem delegacia da mulher não existia no país. Por conta da violência que eu sofri, eu fiquei em cadeira de rodas. Aliás, eu sofri duas tentativas de homicídio. A primeira, quando eu estava dormindo, que o meu agressor deu um tiro nas minhas costas. A segunda, quando eu fui levada ao banheiro para o banho e o chuveiro elétrico havia sido propositadamente danificado por ele. Eu percebi a tempo e não utilizei este banheiro. Depois que a polícia descobriu que, na época, o meu marido tinha sido o autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa, então começou a minha grande luta por justiça, que demorou 19 anos e 6 meses para acontecer. Durante esse longo período, o meu agressor foi julgado por duas vezes foi condenado e por duas vezes saiu do fórum em liberdade por conta de recursos. No intervalo do primeiro para o segundo julgamento, eu escrevi um livro chamado Sobrevivi e Posso Contar, onde eu relatei a toda a minha história e todas as contradições encontradas nos depoimentos dele, que realizados pela Secretaria de Segurança do meu Estado. Este livro eu considero a Carta de Alforria Brasileira, porque foi através deste livro que o meu caso chegou à OEA, Organização dos Estados Americanos, e o Brasil, não respondendo aos ofícios enviados pela OEA, a OEA então fez um relatório e nesse relatório o Brasil foi obrigado a mudar as leis brasileiras para que os agressores de mulheres não ficassem impunes. Então a OEA fez um relatório no qual solicitava que o país mudasse a legislação brasileira a fim de que os agressores de mulheres não ficassem na impunidade. Nesse relatório, além de outras recomendações, foi solicitado que me fizessem uma homenagem simbólica com a Lei 11.340 tendo meu nome, batizada com meu nome. A lei se chama Lei Maria da Penha porque foi a minha história e toda a minha luta de 19 anos e 6 meses por justiça que resultou na criação dessa importante lei para todas as mulheres brasileiras. Saber que a lei ia ter o meu nome foi uma surpresa. Eu tomei conhecimento disso na véspera do evento que iria acontecer, da solenidade que iria acontecer, e tomei conhecimento através de uma jornalista que foi me entrevistar e perguntou como eu estava me sentindo ao ter meu nome relacionado com uma lei tão importante quanto essa. E foi assim que eu fiquei sabendo que a Lei 11.340 ia ter o meu nome. A violência que eu sofri é a violência mais conhecida que as mulheres sofrem, que é a violência física. Mas nós temos muitos tipos de violência. A violência psicológica, a moral, a patrimonial, que é aquela em que o marido não deixa a mulher estudar ou danifica os documentos ou instrumento de trabalho dessa mulher. Né? Então, existem vários tipos de violência. Eu também sofri muita violência psicológica. A violência psicológica, no meu caso, estava relacionado com a violência física que o meu marido atingia minhas filhas, que eram filhas dele também. Né? Mas ele é uma pessoa altamente agressiva para com as crianças, né? E essa era a violência que mais me machucava, né? Era a violência psicológica que eu sofria nesse sentido. Então, se você está sofrendo qualquer desse tipo de violência,
você procure, no primeiro lugar, pelo menos aqui na nossa cidade tem essa política pública, você procure o Centro de Referência da Mulher. Essa política pública é uma política pública específica para atuar nos casos de violência contra a mulher. Nesse local, a mulher vai encontrar um apoio jurídico e psicossocial. E ela pode voltar a esse lugar várias vezes, até ela se conscientizar do que ela quer para a sua vida, se ela quer sair daquela situação e como sair daquela situação. Ela vai receber ajuda nesse sentido, né? Às vezes a mulher, no momento, no ímpeto, há muito tempo ela sofre violência, ela vai até a delegacia e de repente ela se arrepende. Por que eu fui denunciar o meu marido? Mas ela se arrepende não é porque ela está insegura, ela se arrepende porque ela não foi orientada devidamente, ela se arrepende porque ela não sabe que a violência doméstica fragiliza a mulher. E é nesse momento em que ela está fragilizada que ela vai denunciar e depois ela tem esse remorso. Então, por isso que eu digo que o Centro de Referência da Mulher é o local onde ela pode conversar e ser informada sobre os seus direitos e ser orientada de como proceder na sua situação, ela vai para casa e resolve o que quer fazer. É importante também, se ela resolver denunciar, e se ela se sentir mais segura, que ela peça uma ajuda de um acompanhante no próprio Centro de Referência da Mulher para ir com ela à própria delegacia, se ela assim se sente mais segura. Outra coisa importante que eu tenho a dizer é que se na sua cidade não tem o Centro de Referência da Mulher, você ligue para o 180, que é o telefone gratuito que funciona todos os dias da semana, né, todos os dias da semana por 24 horas. Então lá você pode, sem precisar se identificar, pedir uma orientação sobre onde encontrar o centro de referência mais próximo da sua casa, do seu município, né? Se orientar do que realmente você quer para que você receba as informações necessárias para lhe ajudarem. Olha, depois que a lei foi sancionada, eu deixei de ter vida própria. Há 9 anos, né, que eu viajo pelo Brasil todo, conheço todas as capitais, já estive em vários municípios, pequenos ou médios, né, e tenho levado essa informação que eu estou dando para vocês, da necessidade do gestor público ter políticas públicas para atender as mulheres dos diversos municípios que ainda estão desassistidos. Então, nós mulheres temos que nos unir nos movimentos sociais, nos movimentos de mulheres e solicitar e exigir a criação dessas políticas públicas, porque a lei no papel não resolve nada. A lei, para ser cumprida, ela tem que ter essas políticas públicas. Nessas viagens que eu faço também, eu tenho mostrado o que o Instituto Maria da Penha, uma ONG que nós criamos em 2009, tem contribuído para essa conscientização, inclusive de adolescentes. Nós temos projetos que levamos para as universidades, é o curso Defensoras e Defensores do Direito à Cidadania, onde os alunos daquela universidade gratuitamente podem fazer esse curso para se inteirarem sobre como agir, se inteirarem o que é a Lei Maria da Penha. Para quê? Quando eles saírem da faculdade, quem sabe, e forem trabalhar na área do jurídico, na área do serviço social, na área da medicina, eles vão se deparar com casos de violência doméstica, então eles já estão preparados para saber como agir, né? Em relação às escolas, também o Instituto Maria da Penha tem levado um projeto chamado a Lei Maria da Penha em Cordel, né? Nós temos essa parceria com um educador social, cordelista, que, a pedido nosso, né, nas nossas parcerias, foi solicitado que ele transformasse a linguagem jurídica da Lei Maria da Penha em linguagem de cordel. E esse trabalho ele está levando para a escola. Nós estivemos recentemente em Teresina
E aquele município já capacitou mais de 40 mil alunos. Já levou essa informação da Lei Maria da Penha Importante a mais de 40 mil alunos, né? Do primeiro grau, né? E isso tem feito uma diferença muito grande, né? Isso é relatado pelas professoras, pelo Centro de Referência da Mulher. Então, eu estou muito feliz com o objetivo do Instituto Maria da Penha, que é educar. Educar para um relacionamento sem violência, educar para que as pessoas entendam a problemática da violência contra a mulher, educar para que não se pense como a cultura machista determina, que a mulher, quando sofre violência, é porque ela merece sofrer aquele tipo de violência. A verdade não é essa. A mulher e o homem, eles têm que se entender e têm que respeitar um ao outro. E isso é o que o Instituto Maria da Penha faz, tanto nas universidades, como eu falei, tanto em algumas escolas públicas, como eu falei, já falei, e também a gente leva essa informação para as comunidades carentes, onde essas mulheres que estejam interessadas também podem ser instruídas sobre como ajudar a sua vizinha, que não tem o conhecimento que ela vai adquirir com esse curso de defensoras e defensores do direito à cidadania na sua comunidade. Então, essas mulheres assim capacitadas, elas podem acompanhar suas vizinhas, suas parentas que sofrem violência doméstica até um serviço, como eu falei, o Centro de Referência da Mulher ou a Casa Abrigo. Centro de Referência da Mulher ou a Delegacia da Mulher. É muito importante o que eu costumo falar nas minhas palestras. Por exemplo, a cultura machista é aquela que está impregnada em toda a sociedade, inclusive homens e mulheres, né? Muitas mulheres, ainda hoje, elas repetem a educação que receberam, que foi uma educação machista. Por exemplo, quando ele manda, como essa mulher manda o filho garoto, né, o menino, brincar na rua e diz que a menina fica em casa para ajudá-la nas tarefas domésticas. Isso é machismo, porque ambos têm capacidade de fazer os mesmos serviços com perfeição. Ambos são capazes, né? A única coisa que o homem não é capaz de fazer é ter um bebê. Claro, pela anatomia da mulher, mas fora isso, tudo que a mulher faz, o homem pode fazer. E também tudo que o homem faz, a mulher pode fazer. Por isso que hoje nós temos engenheiras, nós temos comandante de avião. Já viajei com várias vezes, quem estava pilotando o avião era uma comandante. Né? Nós temos médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, afinal, nós temos motoristas de caminhão que são mulheres. Né? Então, nada que o homem faz, a mulher é impedida de fazer. Basta ela se capacitar para exercer aquela profissão. E também isso, a gente precisa levar essa informação para as escolas, porque tem professores ou professoras que dizem o seguinte: os meninos vão para o recreio e as meninas fiquem na sala, arrumando a sala para quando o recreio terminar. Por que não um menino e uma menina ficar arrumando a sala? Né? São capazes de fazer isso. Então, isso é importante que você, dona de casa, entenda, né? Que é muito importante seu filho e sua filha, hoje criança, quando crescer, já está habituado a essas tarefas que não desonram de maneira nenhuma o fato dele ser homem. Muito pelo contrário, ele vai saber cuidar da sua família com muito mais zelo do que se ele não tiver aprendido a ser companheiro da sua mãe quando criança e agora vai ser companheiro da sua mulher adulta. O que eu tenho encontrado são assim, como eu me tornei conhecida, às vezes eu estou no aeroporto, estou no consultório médico, né? Aí as pessoas chegam para mim e dizem, se a sua lei tivesse existido há mais tempo eu não teria apanhado tanto, entendeu? Existe, por exemplo, às vezes, o policial, ele é obrigado, deve ser capacitado e obrigado a
fazer valer a lei no momento em que ele é chamado numa ocorrência em que, numa comunidade, uma mulher está apanhando, os vizinhos chamam. O papel de Estado dele, do Estado, né, que ele está representando o Estado, é ele prender aquele agressor. E quando ele não prende, ele aconselha, ele não está cumprindo o papel de Estado. E o que é que acontece? Quando ele prende, eu tenho depoimento de mulheres que disseram assim: depois que o meu vizinho foi preso em flagrante, nunca mais o meu marido levantou a mão para mim. Por quê? Porque ele viu que ali a lei está sendo cumprida, ela está atingindo a finalidade. Né? E quando isso não acontece, as outras mulheres desacreditam e ficam caladas, continuando a sofrer violência, porque não acreditam que ao chamar a polícia, né, ele vai prender o seu agressor em flagrante. Olha, às vezes essa vizinha violentada, ela não tem nem amizade com os outros vizinhos. Aí existe aquela distância, né? Se ela tem amizade, é mais fácil ela conversar e dizer que, inclusive, ela pode ser presa em flagrante. Agora, mesmo ela sendo amiga e a vizinha não querendo ser presa em flagrante, ela diz isso porque ela tem medo, entendeu? De sair a história de que ela pediu para a vizinha chamar. Então, essa vizinha que tem conhecimento dessa violência, quer seja sua amiga, quer não seja, ligue e não se identifique. Entendeu? Ligue e não se identifique, porque com certeza não só ela poderá ligar, como qualquer outro de outro mais distante um pouco, que tem conhecimento daquela gravidade, daquela violência que a mulher sofre. Entendeu? As pessoas às vezes comentam o seguinte, logo no início que queriam que a lei não existisse, porque disse que estava dando prioridade à mulher, né? Mas aí tinha a explicação de que se fazia essa pergunta de primeiro. Na Constituição fala que homens e mulheres são iguais perante a lei. Aí se perguntava para a plateia, vocês acham que são? Não, não são. Né? Porque a mulher, além de apanhar mais, né, a mulher tinha que pedir permissão ao marido, até para exercer a profissão, por acaso ela se formasse numa profissão, né? Quer dizer, foi evoluindo, né? Então, não. Agora, como foi mudado, a questão do homem, ele será atendido numa delegacia comum, entendeu? Porque ele também está sofrendo um crime. Mas não é específico da mulher, porque a mulher ela é frágil em todos os sentidos, no sentido psicológico, no sentido da força física. E o homem não, entendeu? Naquele caso, o homem vai ser atendido numa delegacia comum e essa mulher vai ser também questionada e chamada para depor. Mas sempre que uma mulher apanha, leva um tiro, é assassinata, o primeiro pensamento que vem é de que ela traiu aquela pessoa. É o primeiro pensamento que vem, certo? E o que é que eu falo? Eu digo assim, olha, eu botei a minha cara na rua, porque desde quando eu conheci os movimentos sociais, foi quase às vésperas do primeiro julgamento, quer dizer, de 83 para 91 foi o primeiro julgamento, foi quase às vésperas, né? Então, para eu lutar por justiça, eu tinha que dizer que eu tinha sido vítima de violência. E dizer que é vítima de violência era eu ter que estar preparada para interpretações de quem perguntasse. Entendeu? Então, tinha o quê? Tinha a questão que uma vez eu recebi a ligação de um radialista de uma cidade bem desenvolvida daqui, e eu contei a minha história, né? Estava o aniversário da lei, não sei o quê. E ele, depois que ele escutou tudo, aí ele disse assim, mas eu vou fazer uma pergunta para a senhora. O que a senhora fez mesmo para merecer esse tiro? Né? Aí eu disse, olha, você está fazendo uma pergunta machista. Agora, isso aí ele falou, e quem não fala? Né?
Eu digo, você está fazendo uma pergunta machista. Por quê? Não, mas não sou eu que estou perguntando, é o povo que quer saber. Eu digo, olha, se você quer saber se eu traí o meu marido, né, eu digo que não traí. Mas se eu tivesse traído, eu não merecia esse tiro. Porque as coisas têm um outro caminho, é de outra maneira que se resolve. Então, eu, eu fui vítima desse tiro porque ele não desejava, ele conseguiu a naturalização dele e para mim eu não era mais, não tinha mais sentido ele continuar comigo. Então, para ele era melhor, ele optou por essa opção. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a traição dói igualmente para o homem e para a mulher. Apenas a mulher não sai matando o homem como o homem mata a mulher, não, né? Mas não quer dizer que a dor seja menor ou maior, não. A dor do homem não é maior do que a da mulher. Se você já pensou, se toda mulher fosse matar os homens que as traíram, não existia mais homem no mundo, porque todos se acham com esse poder de trair, com esse direito de trair. E não é para ser assim, entendeu? Não é, os dois têm que ter respeito. E os dois sofrem da traição, mas a mulher não mata e o homem mata. Demais, eu soube, eu estava em Recife, recebendo uma homenagem das Paulinas, né, dos 100 anos da editora Paulinas, e eu estava aguardando a vez de subir no palco, quando chegou uma moça perto de mim e disse: a senhora que é a Maria da Penha? Sou. Olha, sabe que a redação de hoje do Enem foi sobre a sua lei? E eu sabia, eu adorei, entendeu? Então eu digo, ai, que coisa maravilhosa, né? Aí depois eu comecei a analisar o seguinte, e daqui a uns 10 anos, né? Vamos ver, esses já estão formados, né? E com certeza o que eles aprenderam ficaram na memória nos dias desse concurso, né? E com certeza eles vão ter mais condições de aprofundar esses estudos no decorrer das suas instituições, das suas faculdades. E se forem para a área jurídica, serviço social, né? Eles vão sair beneficiados com a escolha do Enem. Olha, no primeiro falta de respeito, no primeiro grito, no primeiro empurrão, né? A mulher não vai tomar uma atitude, entendeu? Talvez hoje já tome, mas a mulher sempre tem esperança de que aquilo foi por um momento X, né, de irritação, né? Então, se for conversado e realmente aquilo não se repetir mais, né, o agressor deve, né, deve ter se arrependido. Por quê? Porque na casa dele o pai fazia assim com a mãe, mas era numa outra época e isso era comum, né? Mas se apesar da oportunidade que a mulher vai dar e ele repete, então aquelas agressões vão ter continuidade, sim. E é o momento dela se inteirar do que é que ela quer fazer da sua vida, raciocinar, pensar, né, e tomar uma postura antes que fique bem mais grave as agressões. Bem, vocês tomaram conhecimento da minha história, agora eu quero deixar o site do Instituto Maria da Penha a seu dispor. Lá vocês podem entrar na página do nosso Facebook. Então, o nosso site é www.institutomariadapenha.org.br. E, se vocês desejarem adquirir o nosso livro, também escreva para o Instituto para a gente providenciar, né, esta venda. Para as donas de casa, para vocês muita paz, né, e que vocês aproveitem, conheçam a minha história de vida, aproveitem o conhecimento também que esse congresso vai passar para vocês. E consigam, se quiserem, entrar no... conhecer o Centro de Referência da Mulher, alguém que tiver dúvida, né, tiver algum problema em relação ao relacionamento, né, já que a mulher que vive muito dentro de casa, ela assume muitos compromissos em função da família, mas procure entrar no centro de referência ou uma outra atividade que lhe dê prazer,
né, para fazer essas atividades, para preencher mais o tempo com outras coisas que não só aquela rotina, né, de marido, filhos, deveres. É isso que eu tenho a dizer.